Bom dia, bom dia pessoal. Bom, a ideia é apresentar um pouquinho sobre um projeto que foi criado pela comunidade do Elixir para trabalhar com IoT e sistemas embarcados. Eu preparei um experimento, né, que eu venho trabalhando nas últimas semanas, testando esse projeto, vendo o que ele permite a gente fazer. Só que antes disso eu queria só fazer uma breve apresentação sobre a linguagem, sobre a história da linguagem em si, e quais são os recursos que ela disponibiliza, né, que, que eu acho que faz sentido a gente aproveitar também para o desenvolvimento embarcado. Para falar sobre Elixir, a história começa com o Erlang, na verdade. Erlang é uma linguagem funcional, programação funcional, criada lá nos anos 80, e começou lá na empresa Ericsson. O objetivo inicial deles era criar uma estrutura, uma linguagem que conseguisse suportar os switches de telecomunicação. Então, um dado interessante aí, né, que a gente vê em muitas apresentações também, é que hoje, toda vez que você faz uma ligação, tem 50% de chance dessa ligação passar por um switch que está rodando Erlang. E por que tomou essa proporção tão grande, né? O time da Ericsson conseguiu resolver dois dos principais problemas, assim, os problemas mais complexos que tem na programação, que é o da programação concorrente, né? E a distribuição, né? De construir sistemas distribuídos. Então, o Erlang, ele tem uma robustez que permite criar sistemas distribuídos altamente escaláveis e tolerantes a falhas. E qual que é o diferencial do Erlang? Enquanto em muitas linguagens o desenvolvedor, né, o programador, ele precisa pensar nas exceções do código, nos erros, de uma forma preventiva, no sentido de que se eu tenho alguma parte do código que eu sei que pode ocorrer algum erro, eu vou jogar esse bloco ali em um try-catch, em um bloco try-catch, vou capturar a exceção e fazer alguma coisa com ela. Porque se eu não fizer isso, né, muitas vezes um erro ele pode travar todo um processo da aplicação. No Erlang, eles foram para um lado um pouco diferente, em que as exceções no Erlang, elas não é o convencional ter essa mesma abordagem de capturar a exception, né? No Erlang, todo o código executa em um processo e se ocorrer algum problema, algum erro, alguma exceção nesse processo, o Erlang ele só vai reiniciar o processo do início, né? Então, vai reiniciar do zero. Então, todo o estado que esse processo estava em memória ali, ele vai ser resetado e com isso ele vai iniciar sem problemas nenhum. Então, a ideia é deixar o processo falhar e simplesmente reiniciar. Que é isso, dessa forma, um erro em uma parte da aplicação não afeta todo o desempenho da aplicação. Então, falando assim por cima, basicamente o funcionamento dessa estrutura aí do Erlang é que ele tem uma máquina virtual, né, semelhante à do Java, em que cada aplicação vai executar ali centenas, milhares de processos para rodar o código. E dentro desses processos, existem alguns processos que são chamados de workers, que são os processos que vão ter, né, realmente as rotinas de execução. E esses processos workers podem ser supervisionados por um processo acima, e esse processo, supervisor, ele vai ser o responsável por reiniciar os workers quando acontecer algum problema. Então, dessa forma, né, toda a tarefa, toda a rotina que é executada na aplicação, ela fica isolada em um processo worker, e se algum problema ocorrer, o supervisor vai lá e reinicia esse worker sem afetar nenhum outro processo na aplicação, dependendo da estratégia de supervisão que o desenvolvedor escolheu utilizar. Então,
o que acontece? O Elixir, que é a linguagem que a gente vai trabalhar, ela foi criada em cima do Erlang. Então, ela aproveita tudo que o Erlang disponibiliza, né, e cria uma sintaxe, uma linguagem de mais alto nível. Então, o criador do Elixir, o José Valim, que é um brasileiro, por sinal, ele viu no Erlang esse potencial incrível de criar aplicações robustas e tolerantes à falha, só que ele, como muitos outros desenvolvedores, não, não gostou muito de como é escrever código em Erlang, porque é uma linguagem bem mais robusta, bem mais complexa de entender, né, de ler o código. E aí ele tinha um background em Ruby, ele fazia parte do core team do Ruby, na época, lá em 2010, 2011, e aí ele decidiu juntar as duas coisas, toda essa capacidade do Erlang de trabalhar com concorrência e sistemas distribuídos, com uma linguagem um pouco mais de alto nível, mais parecida com o Ruby. Juntou essas duas coisas e criou o Elixir. E aí hoje a gente tem essa linguagem que está crescendo bastante, está se expandindo para diversos domínios, e ela permite tudo o que o Erlang permite com uma interface, com uma experiência de desenvolvimento mais agradável, mais suave. Então, três das principais características do Elixir, né? Primeiro, é compatível com o Erlang, então tudo que você consegue fazer no Erlang, você também consegue fazer no Elixir. Ela é extremamente extensiva, ela foi pensada dessa forma desde o início, de ser extensível para diversos domínios, não só o objetivo não era só trabalhar com o desenvolvimento web, né, que é o principal, mas ela foi construída de uma forma que ela pode ser trabalhada pela comunidade para ser utilizada em diferentes domínios, inclusive IoT, que é o que a gente vai utilizar, né? E ela é uma linguagem extremamente produtiva. Todo o ferramental que é construído por volta da linguagem, né, que já é disponibilizado para a gente, já é muito facilitador, é muito tranquilo trabalhar com essa linguagem. E aí, um primeiro ponto interessante, né, que fez a linguagem crescer bastante foi esse framework para o desenvolvimento web chamado Phoenix. Foi criado lá poucos anos depois da linguagem ter sido iniciada, né? E foi onde ela começou realmente a ganhar espaço. O Phoenix, ele utiliza a arquitetura MVC e ele permite criar aplicações em tempo real, assim, com muita facilidade. Então, ele tem alguns componentes diferentes. Então, por exemplo, Channels permite criar uma comunicação entre clientes e servidores. Então, por exemplo, uma aplicação com um chat em tempo real, ela pode utilizar os channels do Phoenix para criar essa conexão entre todos os clientes e o servidor e criar essa experiência em tempo real. Tem também um componente ali chamado de PubSub, que é uma infraestrutura para trabalhar exatamente com sistemas distribuídos. Então, quando você tem várias máquinas trabalhando ao mesmo tempo ali, com a sua aplicação sendo executada em várias máquinas diferentes, você precisa fazer essas máquinas se comunicarem. Então, o Publisher Subscriber, né, é um modelo que já era utilizado, né, em outras linguagens, mas ele vem também já preparado ali pelo Phoenix para trabalhar com sistemas distribuídos de forma muito, muito simples. Ele já praticamente se configura por conta própria para funcionar com diferentes nodes. Então, já é um grande facilitador, né, para trabalhar com esse framework. Um outro componente interessante é o Presence, que ele permite saber quantos usuários ou quantos dispositivos, no caso, estão conectados na aplicação, ou seja, fazem parte do cluster, né, dessa rede de computadores ali.
Isso sem precisar de armazenar nada em banco de dados ou utilizar alguma dependência externa. Então isso já vem pronto ali no framework para utilizar, e é bem interessante, né, para a gente é, é, para a gente ter um acompanhamento de quantas conexões estão sendo feitas simultaneamente na aplicação. E bem mais recente, surgiu esse projeto chamado LiveView, que ele é um projeto para a criação também de sistemas de aplicações em tempo real, né? Só que ele tem um diferencial muito grande, que ele faz algo que até então somente frameworks JavaScript faziam, que é criar aplicações single page, né? E com atualização em tempo real e com atualização apenas do que é dinâmico na página. Ou seja, esses frameworks JavaScript, eles revolucionaram porque antes a gente tinha que sempre carregar o HTML inteiro, né, do servidor. E aí eles foram surgindo esses frameworks que permitem agora criar as single page applications, né? Então, somente o que é necessário ser renderizado novamente vai ser renderizado. E aí surgiu esse projeto no Phoenix que faz a mesma coisa, só que sem utilizar JavaScript, somente ali com o código Elixir e Phoenix. Então, é um HTML que é renderizado do servidor, só que permite também criar uma experiência em tempo real, somente utilizando a estrutura que o Phoenix ali disponibiliza. Então, é uma coisa bem interessante, ele permite fazer alguns projetos, por exemplo, esse dashboard, que foi criado utilizando o LiveView, e hoje ele vem em toda a aplicação Phoenix, já vem esse dashboard lá pronto para a gente. Ele mostra várias estatísticas, né, sobre a aplicação, consumo de memória, os processos que estão sendo executados. Então, isso é um exemplo, né, de experiência em tempo real que o projeto LiveView permite a gente criar. Bom, algo interessante a se comentar algumas empresas, né, que estão utilizando Elixir. Uns exemplos bem mais comentados aí são Discord e WhatsApp, por exemplo. Então, estão utilizando toda essa capacidade de criar experiências em tempo real. Então, estão utilizando ali os channels do Phoenix, toda essa estrutura ali. Tem a Heroku também, que é uma empresa de infraestrutura, né, de cloud, que começou a utilizar o Elixir para fazer grandes processamentos de dados, né, e está crescendo cada vez mais a base de Elixir deles. E aí teve o Pinterest também, que passou a utilizar, e a Nubank, que chegou inclusive a comprar, a adquirir a empresa Plataforma Tech, que é onde o Elixir nasceu. Então, mostra também a confiança, né, dessas empresas aí com essa linguagem. Bom, e aí, como eu comentei no início, né, o Elixir foi pensado para ser extensível, e a gente consegue observar já hoje todos os vários domínios que ela já está sendo utilizada. Então, começou com a web, né, com o Phoenix, e agora o LiveView. E aí a gente tem o Nervous, que é o projeto que a gente vai estudar um pouco, para trabalhar com IoT. Tem alguns projetos para trabalhar com grandes processamentos de dados, né? Então, um exemplo desses é o Broadway, que ele permite você utilizar diferentes fontes de dados ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pegar um banco de dados relacional, um banco de dados NoSQL, e fazer agregações ali com os dois bancos e criar uma pipeline de processamento para chegar em algum fim. Então, tem toda essa capacidade também com esses projetos que foram feitos pela comunidade do Elixir. Eu esqueci de comentar, mas o Elixir é uma linguagem open source, né? Então o código está todo lá, do Phoenix, do Nervous, está todo lá para toda a comunidade contribuir. Hoje também a gente já consegue trabalhar com streaming de áudio e vídeo com um projeto chamado Membrane. Então hoje, se alguém quiser criar um clone da plataforma Twitch lá, ele consegue fazer com o Elixir, utilizando esse projeto. E bem mais recente também, na verdade isso é coisa desse ano, inclusive,
tá surgindo esses projetos aqui voltados a aprendizado de máquina, a redes neurais, deep learning. Então, a gente teve o projeto NX, que é uma biblioteca para trabalhar com definições numéricas. E um grande diferencial dessa biblioteca é que ele tem esse projeto secundário, né, chamado EXLA, que ele é basicamente um compilador que utiliza... O XLA é um compilador feito pela Google, que é construído especificamente para otimizar cálculos, né? Então, ele é um projeto da Google, mas aí o pessoal do Elixir criou todos os bindings lá para utilizar esse compilador junto com o NX. Ou seja, com o NX a gente consegue, por exemplo, criar uma rede neural, né? E funcionando já só com o NX a gente consegue criar uma rede neural. Porém, se a gente utilizar o EXLA, a gente consegue utilizar esse compilador da Google para otimizar muito mais os cálculos da nossa rede neural. E também esse compilador ele consegue utilizar a GPU para fazer os cálculos. Então, só de incluir esse compilador no código, a gente consegue também utilizar a GPU para fazer os cálculos da rede neural. Então, otimizando ainda mais aí, o processo, né, de treinamento. Também surgiu um projeto que usa como base o NX, que é o Exon, que ele é algo mais alto nível, algo que facilita muito mais a criação de redes neurais. Então, é específico para explorar bastante ali o deep learning, né? Então, enquanto no NX você teria que fazer criar coisas mais no maior nível de detalhes possível, né, de fazer pecinha por pecinha e encaixando todas as peças ali para criar a rede. No Exon ele já vai disponibilizar funções que, por exemplo, já definem toda uma camada da rede, né? Então, é algo um pouco mais alto nível e é uma forma mais otimizada, mais rápida de escrever, de codificar uma rede neural. E surgiu também, poucas semanas atrás, na verdade 2 semanas atrás, esse projeto chamado Livebook, que é um projeto, uma interface web para criar notebooks, né, que a gente consegue executar o código Elixir ali numa página, semelhante ao Google Notebooks ou o Python, aquele do Python também, que é bastante interessante, né? Quando a gente precisa compartilhar um código, por exemplo, a gente consegue só criar uma página ali com um markdown e adicionar algumas células com código Elixir também. Então, isso só para ter uma ideia, né, de quão extensivo é a linguagem e como as pessoas já estão utilizando ela. E vamos passar então para o que interessa para a gente, que é o Nerves. Bom, então o Nerves é toda uma biblioteca, um framework para trabalhar com desenvolvimento embarcado ou desenvolvimento de firmwares para IoT. Então ele permite a gente criar as imagens ali, né, que vai ser em que a gente vai utilizar para fazer o boot no dispositivo. Então, ao invés de a gente instalar um sistema operacional no dispositivo, na placa, e executar uma aplicação lá, o Nerves ele vai criar o pacote ali do firmware por completo. Então, quando a gente utiliza um projeto Nerves, quando a gente executar, né, fazer o boot no dispositivo, ele já vai entrar na aplicação Nerves, né? Então não é um sistema operacional em que a gente vai lá no sistema operacional e cria a nossa aplicação lá. Não, o próprio projeto Nerves vai ser a cara ali do dispositivo, vai ser o que o nosso dispositivo vai executar. Então, com o Nerves a gente cria essa imagem, né, do firmware, grava ali no SD, insere no dispositivo e a partir daí a gente consegue trabalhar também remotamente. Então, a gente consegue enviar atualizações do firmware pela rede, para o dispositivo,
e é bem interessante que ele consegue fazer isso com o menor consumo de memória possível, né? Então a imagem final do firmware é bem pequena e o consumo de RAM também é mínimo. E obviamente o boot vai levar poucos segundos ali para acontecer, então é bem mais produtivo do que trabalhar com um sistema operacional inteiro ali. E aí o que faz sentido em todo esse contexto aqui, né, para a gente trabalhar com o Nervous? Primeiro que é muito difícil, é muito complicado se trabalhar com sistemas embarcados, tem muitas preocupações que a gente tem que ter, e como a gente está utilizando uma linguagem que bebe na fonte do Elixir ou do Erlang, a gente tem todo um aprendizado, né, de décadas aí do time do Erlang para trabalhar para resolver diversos problemas complexos. Então, algumas coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, trabalhando com IoT, é utilizar toda aquela estrutura de sistema de processos que são supervisionados, né, e fazer algo como, por exemplo, se a gente colocar o processo que é responsável por um driver, né, então a gente tem o driver ali de Wi-Fi do dispositivo, e se algum problema ocorrer nesse driver, em algum momento a gente só faz o processo dele se reiniciar e o problema vai se corrigir automaticamente. Então, isso é o que o Erlang permite a gente fazer, né? E uma coisa interessante é que o primeiro uso do Erlang foi, na verdade, em um sistema embarcado, né, um dos switches lá da Ericsson. Então, faz bastante sentido, né, a gente chegar nesse ponto em que a gente consegue utilizar toda essa capacidade que o Erlang disponibiliza para a gente. E o Nervous, né, assim como todo projeto em Elixir, ele provê uma experiência de desenvolvimento muito rica, é muito fácil, é muito tranquilo trabalhar com a linguagem em si, mas também cada projeto que surge, ele é muito bem pensado, ele é muito bem programado para o desenvolvedor ter uma experiência bastante suave, assim, na hora de criar os seus projetos. E hoje o Nervous já está sendo utilizado em alguns projetos bem interessantes, assim, de automação industrial. Então, alguns exemplos tem o FarmBot, que para trabalhar com fazendas, né, trabalhar com irrigação e com vários dispositivos assim, conectados e trabalhando de forma autônoma. E tem alguns projetos também relacionados à navegação, então marinheiros profissionais conseguem utilizar dispositivos que foram criados com base no Nervous, né, tendo como base o Nervous, para se guiar ali no mar. Então, são projetos interessantes, né, não parei para estudar qual que é realmente o funcionamento, né, mas são projetos que parecem bastante chamativos, bastante interessantes, assim. E, bom, para a gente trabalhar com esse projeto, né, o que a gente precisaria, o que a gente vai precisar é utilizar o Erlang, o Elixir, né, instalar essas duas linguagens, que o Elixir precisa do Erlang, né, para funcionar, e instalar o projeto Nervous. Opcionalmente, a gente consegue utilizar o Phoenix também. Então, se a gente quiser ter uma interface web em que a gente consiga expor ali alguns comandos que vão trabalhar diretamente com o dispositivo, a gente consegue fazer isso também, incluir o Phoenix ali no projeto Nervous e trabalhar ali com uma interface web também. E hoje também a gente já existe um projeto, que é o Nervous Hub, que ele é feito para quando o nosso projeto ele já está no nível de produção. Então, a produção, como eu digo, o projeto ele tá disponível, né, para os usuários utilizarem algo do tipo. Então, como a gente tem muitas vezes, né, em um projeto vários dispositivos trabalhando ao mesmo tempo, e a gente tem que manter vários dispositivos, atualizar todos eles.
já foi criado esse projeto aí, o Nerves Hub, que ele é feito para permitir esse gerenciamento em escala, né, de vários dispositivos. Então lá a gente consegue, né, por uma plataforma web, disponibilizar uma atualização de firmware, e aí todos os dispositivos que estão conectados, eles vão automaticamente baixar essa atualização e se reiniciar para ter ali as novas alterações sendo aplicadas. Então, basicamente é esse o contexto que eu queria passar, né, sobre a linguagem em si, sobre esse projeto. E, bom, daí a gente tem algumas coisas práticas que a gente poderia ver. Já podemos passar para isso direto? Ou a gente pode ser? Bom, primeira coisa. Deixa eu pegar aqui. Eu vou só mudar a janela que eu estou compartilhando. Aí. Conseguem ver, né? Bom, o que eu vou mostrar um projetinho simples que eu criei, que ele onde eu já apliquei algumas ideias que eu tive, né, seguindo aquele conceito ali da gente utilizar o Elixir para criar essa estrutura robusta ali no core da nossa aplicação, e permitindo também adicionar o Phoenix ali para criar uma interface web. Então, basicamente, a estrutura de projeto que a gente teria seria algo parecido com isso aqui. A gente tem um projeto que é o projeto Nerves, tá? E ele é basicamente só o projeto que vai fazer toda a agregação, né, da nossa aplicação e juntar tudo em um bundle para fazer o upload do firmware para o dispositivo. Basicamente, quando a gente tem um projeto Nerves, né, deixa eu mostrar não sei se está muito pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho. Basicamente, quando a gente tem um projeto Nerves, o que a gente precisa fazer para ter algo funcionando, né? A gente precisa primeiro escolher definir qual que é o nosso target, ou seja, qual o tipo de dispositivo que a gente está trabalhando, e aí, então a gente precisa basicamente exportar uma variável de ambiente, indicando qual que é o nosso target, e executar alguns comandos. Então, por exemplo, a gente tem um comando que busca todas as dependências do projeto, que é esse mixdeps.get. A gente tem um comando que gera a imagem de firmware, né? E na primeira vez que a gente faz isso, a gente tem que ter o cartão SD conectado na nossa máquina para fazer para queimar, né? Como a gente chama, queimar o cartão SD com o firmware. E aí, tendo o firmware já no dispositivo e já conectado pela rede, a gente consegue, a partir da segunda vez, fazer um upload diretamente da nossa máquina para o dispositivo. Então, fazendo uma atualização remota. E beleza. E com a aplicação sendo executada, com o dispositivo ligado, com o firmware lá já funcionando, a gente consegue, por exemplo, acessar esse dispositivo por SSH. Então, o Nerves, né, a aplicação Nerves, ele já cria esse mapeamento, né, para o dispositivo na rede, utilizando esse host aqui, nerves.local, e a gente consegue fazer uma conexão direta com o dispositivo por SSH. Então, trabalhando da nossa máquina aqui, do nosso host, remotamente lá no dispositivo. Bom, e aí o que a gente tem de interessante aqui, por exemplo? O dispositivo que eu utilizei nesse experimento foi o Raspberry Pi. Ele já tem, o modelo que eu tenho, que é o 3, ele já vem com alguns LEDs, né, embutidos, então a gente já consegue começar a testar alguma coisa sem
sem precisar adquirir algum outro equipamento, né? E aí o que eu fiz? Eu criei uma aplicação separada, que é uma aplicação somente Elixir, não é uma aplicação Nervous. Só que essa aplicação ela vai permitir a gente utilizar qualquer biblioteca externa para trabalhar com o hardware. Então, um exemplo disso é uma aplicação, uma biblioteca chamada Nervous LEDs, que é para trabalhar com os LEDs. Então, só para exemplificar o que essa biblioteca permite a gente fazer, né? Se eu executar esse comando, ela vai me dizer quantos LEDs tem no dispositivo. Então, nesse caso, no meu modelo, no modelo que eu estou utilizando, ele tem 2 LEDs, né? O 0 e o 1. E vendo as especificações da placa, ela me diz que o LED 0 ele indica atividade e o LED 1 indica energia, né? Que está passando ali pela placa. A atividade seria quando alguma leitura estivesse sendo feita no cartão SD. E aí essa biblioteca ela me permite, por exemplo, alterar o valor desses LEDs, né? Então eu poderia fazer um set aqui, e na verdade antes, né, eu posso fazer um mapeamento, que é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Essa biblioteca permite fazer uma configuração aqui em que eu mapeio os nomes que ela me retornou ali para um termo na minha aplicação, né, para ficar mais fácil de utilizar. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é alterar o valor de um LED em específico. Então, por exemplo, o LED que representa a atividade para true, o que vai significar que o LED vai acender. Eu vou mostrar isso mais para frente na interface, né, que vai ficar legal, mas só para ir dando uma contextualização aqui do que a gente tem na aplicação. Então a gente tem essa biblioteca, né? Então, para cada tipo de equipamento, de sensor, de qualquer coisa, de câmera que a gente vai utilizar, a gente vai encontrar uma biblioteca para trabalhar com isso. E aí, o que a gente tem de interessante também? Utilizando aquele projeto Phoenix, eu consigo, né, criar um projeto de uma interface web. Então, esse aqui seria um exemplo. Ele já vem aqui com toda aquela estrutura MVC, né? Então vem com as views, com os templates, controllers, etc. E esse projeto, ele já vem com uma página de exemplo, né, do Phoenix, e eu consigo pegar essa aplicação e incluir ela como dependência da minha aplicação Nerves. Então, fazendo isso, a aplicação web, o servidor web que a gente executa, né, para iniciar a nossa aplicação, ele vai estar disponível também no dispositivo, né, pela placa ali. E como ela está como ela está acessível pelo dispositivo, a gente consegue fazer também utilizar esse mesmo host que eu utilizei para conectar por SSH, eu consigo acessar esse host, né, em um browser, né, e acessar a minha aplicação web. Então, para mostrar isso, deixa eu só mudar a minha tela aqui de novo. Então, eu consigo vir aqui, né, nervous.local, e aí eu estou acessando a aplicação web que está sendo executada na minha placa. Né? Então, e aí eu já preparei aqui por um exemplo, né, de interação que a gente poderia criar, que utilizando aquele mesmo código que eu acabei de executar ali no terminal, né, eu utilizo aquele comando lá da biblioteca Nervous LEDs para saber quais os LEDs que estão disponíveis na minha placa e... Eita, o Maurício caiu. Opa.
Beleza. Então eu utilizo aquela biblioteca que eu incluí na minha aplicação, né, a biblioteca Nervous LEDs, para saber quais os LEDs estão disponíveis na minha placa e também permitir fazer algumas interações aqui pela interface web. Então eu adicionei essas opções aqui e eu vou tentar mostrar isso aqui, que eu acho que vai ficar legal. A minha placa está aqui do ladinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, meu Deus, é difícil isso aqui. Peraí. Aí, acho que vai dar pra ver aqui. E agora eu vou clicar no botão lá na tela e ele tá acendendo o LED ali, né? E aí eu tenho alguns estados também pré-definidos, então, por exemplo, eu posso fazer ele começar a piscar devagar, piscar mais rápido e piscar no ritmo de uma batida de coração, né? Então, esse é só um exemplo, né, do que a gente pode fazer utilizando todo esse pacote ali que o Elixir disponibiliza para a gente. Então, a gente tem o NURBS, que já tem várias bibliotecas prontas, né, para trabalhar com praticamente tudo que a gente precisaria em um projeto IoT. A gente tem o Phoenix, que é essa arquitetura MVC, bastante conhecida já, né? E a gente consegue conectar as duas coisas e criar essa interação também em tempo real, né, se precisar. Por exemplo, eu estou com a minha aplicação aqui, minha aplicação web executando, e eu posso simular algo, por exemplo, se em algum momento da nossa aplicação, né, se alguma interação, algum processo interno que estiver sendo executado ali, e alterar o estado desses LEDs, né, então isso eu já consigo refletir também na interface. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e eu vou executar aquele mesmo comando que eu executei anteriormente no terminal, e vocês vão ver que a interface web ali ela já vai ser atualizada pro estado que eu acabei de colocar. Então eu estou ligando aqui o LED, estou desligando. Isso eu estou executando um comando no terminal, né, da aplicação, e ele está refletindo ali na interface web. Isso aqui é aquele projeto Live View que eu comentei, em que a gente consegue criar essa interação em tempo real. Então, a gente tem um processo que que mantém o estado da aplicação. Então, nesse caso, ele está mantendo o estado dos LEDs, né, da placa. E se algum evento na aplicação alterar esse estado, ele vai ser atualizado ali nessa interface. Então, a gente consegue ter as duas coisas, né? Bom, basicamente é isso que eu queria mostrar. Tem alguns detalhes, né, que é interessante a gente entrar depois, né, para entender melhor como funciona toda essa estrutura aqui, mas de modo geral é isso, só queria mostrar um pouco o que a gente consegue fazer, né, e enfim, daqui tem muito chão ainda pra gente caminhar, né, tem muita coisa para explorar, muita coisa que dá para fazer também, então por enquanto o que eu tinha para mostrar era isso.